Uma outra coisa importante se falar são as revoltas de julho de 2013. Não sei se vocês têm uma memória sobre isso, né, que vocês já presenciaram, porém talvez vocês ainda eram muito crianças na época, mas em 2013 tudo começou com aquela historinha de não vai ter aumento de 20 centavos e o movimento foi crescendo, né? O movimento foi crescendo e até hoje é uma disputa enorme sobre o que significou. Por exemplo, tem algumas pessoas que eu comungo dessas ideias de que julho de 2013 foi um ato espontâneo, horizontal, onde as pessoas já revoltadas com as situações que estavam acontecendo, principalmente o fato de os serviços públicos serem muito precários e ao mesmo tempo a gente estar gastando bilhões na construção de estádios, e a gente foi para a rua pedir o quê? Melhorias e escola padrão FIFA, hospitais padrão FIFA e tudo aquilo que era dito que teria que ser os nossos estádios. Então a população se revolta e vai atrás disso. Porém, esse movimento, na minha opinião, foi cooptado por movimentos de direitas, como MBL, né, e outros que atualmente estão na base do governo atual, e foram pegando essa insatisfação popular e jogando ela assim como se fosse tudo um problema da política do governo que vinha até então. No caso, um governo dito de esquerda, que é o governo do PT, portanto, se a gente tira a esquerda, tudo se resolve. Daí para frente foram construídas narrativas, né? Uma delas é, por exemplo, primeiro a gente tira a Dilma e depois a gente vê o que faz. Né? Desde 2016 que a gente não sabe o que está acontecendo nesse país e a coisa só está piorando. Né? Primeiro a gente faz uma coisa como se aquilo fosse resolver e nada é bem resolvido. Vocês podem ver que eu estou passando uma visão também do que aconteceu em 2013 e dos resultados que isso nos trouxe e ainda está nos levando. Né? Você tem aí, na minha visão, um crescimento enorme de uma revolta dentro da ordem, ou seja, gente que já tinha dinheiro, que já tinha uma classe média bem estabelecida, que ficou revoltado, entrou no mundo político, mas sem olhar para os pequenos detalhes que comete no seu cotidiano, que são condenáveis, para condenar a corrupção alheia. Existe uma frase do historiador brasileiro que fala a corrupção quando envolve os outros é corrupção, quando envolve a si é um bom negócio. Então muita gente começou a participar de movimentos políticos com essa luta contra a corrupção, só que para isso colocaram qualquer ideal de Estado, de nação lá embaixo. Portanto, a gente tem uma política subveniente não aos Estados Unidos, mas ao Trump. A gente tem uma política que é contra a ciência. A gente tem pessoas importantes dentro da cúpula da política nacional que acreditam que a Terra é plana, que acreditam que o nazismo existiu, que acreditam que a ditadura foi só benefícios. Então a gente tem uma distorção da história justamente por pessoas que dali de 2013 para frente foram se apropriando dessa revolta e acabaram conseguindo seu espaço na política. Hoje, no dia que eu estou gravando, faz 2, 3 dias que o próprio MBL, Movimento Brasil Livre, que nasceu lutando contra a corrupção da esquerda, teve elementos presos por corrupção. Então você vê que assim, são disputas narrativas, onde boa parte da população acrítica entra nesse barco e não vê que se torna massa de manobra desses movimentos, tanto de esquerda como de direita. Enfim, a velha política pão e circo ainda funciona na nossa sociedade. Bom, para não decorar a história, a gente precisa contextualizar as coisas, contextualizar os fatos, e esses fatos têm concorrências, que são
econômicas, políticas, sociais e culturais. Então, cada uma delas tem uma importância, como eu disse, de acordo com aquilo que está acontecendo no presente. Bom, acho que para finalizar, vamos pensar no fato histórico que a gente está vivendo, né? A pandemia. Então, é um fato muito singular na história. A gente não tem isso acontecendo frequentemente. A última foi a gripe espanhola, né? Em meados de 1917, então aí 102, 103 anos depois a gente está vivendo tudo isso novamente, porém num contexto extremamente diferente, onde a comunicação e o transporte das pessoas é muito mais eficiente, muito mais rápido, muito mais instantâneo. O mundo se tornou um lugar muito menor, já que a gente atravessa ele em velocidades muito reduzidas. Então essa doença, que é uma doença que tem justamente a ver com a comunicação e o transporte das pessoas, não viu barreira e ela foi se disseminando por todos os espaços. E aí a gente tem algumas questões. Por exemplo, culturalmente, ela mudou, ou pelo menos deveria ter mudado temporariamente, evidente, né, a nossa forma de vida. Então, músicas, shows, esses teatro, cinema, tudo isso que circo, tudo isso que necessita de plateia foi rigorosamente afetado, porque a gente precisa evitar esses lugares tão tumultuados, né? Então a cultura nossa foi imensamente afetada nesse sentido, e no outro, isso que está acontecendo, né? A escalada vertiginosa do uso de meios digitais, internet, eletrônicos, para a gente fazer comunicação. Então, tenho certeza que vocês já participaram de lives, vocês já participaram de videoconferência, agora também com aula online institucional, porque talvez muitos de vocês já estão fazendo isso por outros meios, por outra instituição. Isso veio para ficar. Então, é bom que a gente acostume, é bom que a gente aprenda, é bom que a gente aprenda a gravar, assistir e editar esses processos de comunicação online, porque veio para ficar. Pode até ser que daqui 2 meses a gente volte com as aulas presenciais, mas muito provavelmente pessoas vão continuar trabalhando home office. Talvez algumas aulas, algumas escolas, alguns cursos vão ser só online ou parcialmente, tendência que já vinha crescendo, que vai crescer muito mais. Na questão econômica, a gente tem pela primeira vez algo muito, na minha opinião, inusitado. A economia está sofrendo uma bala imenso, simplesmente porque as pessoas estão comprando somente aquilo que elas precisam. Então, você não está saindo para que você vai ficar comprando várias roupas, vários sapatos. Você não está fazendo determinada coisa, sei lá, por exemplo, eu que viajo muito, eu vou trocar de carro agora para o carro ficar parado. Então, a gente está consumindo minimamente o que a gente precisa. E isso está colocando toda a economia mundial em xeque, está colocando o neoliberalismo em xeque. Enfim, aquela ideia de que o consumo e as empresas vão dar conta de tudo. Já falando nisso, a gente entra no âmbito político. Vem se construindo uma narrativa nos últimos anos no mundo todo, desde a década de 80, né, com Margaret Thatcher e companhia do neoliberalismo. No Brasil é uma tendência que chega atrasado. Então, enquanto nos outros países os economistas estão revisitando essa ideia, ou seja, o neoliberalismo não é tão legal assim, porque ele aumenta as desigualdades. No Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, principalmente agora com Paulo Guedes, a gente vem querer implementar o neoliberalismo no osso, né? Privatizar tudo. Imagina se o SUS tivesse sido privatizado há 1 ano e meio atrás. Imagina o que ia estar acontecendo agora, porque no momento quem está socorrendo tudo é o SUS. Os institutos federais, universidades federais, a tendência política do momento é o quê? Privatizar tudo para economizar, para que as empresas possam fazer um serviço para vocês, um ótimo serviço. Exemplo, teve um marco do saneamento legal agora. Então, agora o saneamento também foi privatizado. Será que vai ser tão bom assim? Vai ficar baratinho, igual vocês pagam energia, ou tão eficiente
quando vocês ligam na companhia de telefone para reclamar de alguma coisa, a gente sabe que não funciona bem, a gente paga caro de energia, as empresas de telefonia não te atendem bem, você não consegue nem sequer cancelar um plano quando você precisa. Então você imagina se essas tendências neoliberais avançarem num país totalmente desigual, né? Então aquele discursinho lá de meritocrático, que cada um faz o seu próprio caminho, eu também acredito na Suíça, né? Então lá na Suíça, ótimo, funciona mesmo. Todo mundo nasce num certo padrão, todo mundo tem casa, todo mundo vai para frente, cada um disputa entre si. Agora aqui, onde você tem gente que mora em barracos feitos de papelão e outros que têm apartamento em Balneário Camboriú de 11, 20 milhões de reais, e você acha que as pessoas vão partir do mesmo momento? Então, assim, a pandemia veio colocar tudo isso em xeque. Nossas questões culturais, nossas questões políticas, econômicas, sociais e, por que não falar, individual, psicológicos, né? Se você fazia tantas coisas, tantos cursos, justamente para evitar de olhar para quem você é, para evitar de olhar para aquele ser humano que não estava vendo razão na sua vida, mas não tinha tempo para pensar sobre isso, agora ele parou para pensar. Então muita gente com síndrome ansiosa, muita gente depressiva, tudo isso causado pelo impacto de uma verdade que inegável, que é a pandemia, que todo mundo tem que parar para olhar. Inegável em termos, porque né, o nosso governo diz que é apenas uma gripezinha, de que não está acontecendo nada, e enquanto isso, na atual data que eu estou gravando, a gente tem 80 mil pessoas mortas, mais de 2 milhões de contaminados, o segundo país em números de casos. Então, a gente sabe que os fatos históricos desmentem essas ideologias. E nada melhor do que o distanciamento histórico para jogar na lata do lixo essas pessoas que vêm fazendo isso. Então, muitos indivíduos que se acham importantes na política atual hoje, ou vão ser lembrados como sanguinários, como homicidas, como déspotas, ou simplesmente vão ser esquecidos. E eu tenho certeza que com boa parte dos políticos atuais isso irá acontecer, por justamente negar um fato histórico, justamente negar tudo que esse momento singular simboliza, significa e afeta a vida de toda a população. Bom, acho que é isso, pessoal. É mais aí um retorno, né? Já vamos na sequência a gente trabalhar sobre meio que voltar ao conteúdo e tudo mais. E, enfim, estarei durante a semana disponível para a gente conversar sobre mais alguma coisa. Um abraço a todos, fiquem bem, tchau, tchau. A gente não sabe disso.